Fala galera, gravando esse vídeo aqui para a gente fazer uma pequena revisão para a prova do nono ano do ensino fundamental. Essa prova vai falar basicamente do continente europeu, suas características naturais, clima, vegetação, questão tectônica, a questão da população europeia, que é uma população envelhecida, a crise dos refugiados na Europa, as megacidades e cidades globais europeias, as revoluções industriais que ocorreram na Europa e as primeiras grandes guerras mundiais que foram basicamente no território europeu, que fizeram surgir países, fizeram sumir alguns impérios. Então a gente vai tratar um pouco nesse vídeo sobre a Europa, tá? Pensando primeiramente nas características naturais, a Europa está na zona temperada do clima. Então, se a gente for considerar a zona térmica principal da Europa, é a zona temperada. É até muito parecida com a zona dos Estados Unidos e Canadá, e isso acabou influenciando na ocupação que os europeus fizeram naquele território ali, da América do Norte. Basicamente os climas, né? A gente tem um clima temperado, que acaba formando a principal vegetação europeia, né? Que é a vegetação de taigas e coníferas, né? Que é a floresta de coníferas deles. Mas eles têm um clima frio, um clima polar, mais para a região nórdica, e um clima mais quente relacionado ao Mediterrâneo, que é ali na Península Ibérica e na Itália. A Itália também é uma região com vários vulcões ativos. A placa tectônica euroasiática é muito intensa em relação ao tectonismo e em relação aos vulcões ativos. Na Islândia também tem alguns desses vulcões ativos. A gente, geralmente, quando esses vulcões entram em erupção, o tráfego aéreo é interrompido, mas alguns países também acabam se aproveitando para poder gerar energia nas usinas geotérmicas. A população europeia é considerada uma população envelhecida porque a Europa alcançou o que a gente chama de transição demográfica. A transição demográfica é um processo onde a gente tem a influência, né, de 4 taxas populacionais, né? A mortalidade, a natalidade, a expectativa de vida e o crescimento vegetativo. Primeiro a gente pode pensar numa alta mortalidade e natalidade, depois a queda da mortalidade, diminuição da natalidade e, por fim, o aumento da expectativa de vida. A transição demográfica trabalha sempre com essas 4 questões. Tá? Isso acabou gerando um envelhecimento populacional, uma diminuição da mão de obra ativa e uma questão de mais gastos com saúde e previdência, né? Que é o sistema de aposentadoria na Europa. A gente tem que pensar que a Europa, né, não aceita os refugiados, apesar de ter um déficit populacional. Esses refugiados são pessoas que fogem da violência, né, risco de vida mesmo, guerras, conflitos civis, perseguição política, religiosa, e eles tentam fazer a travessia do Mar Mediterrâneo, tanto vindo do norte da África, quanto vindo do Oriente Médio. Os europeus não querem receber esses refugiados, apesar dos europeus terem causado problemas nesses territórios desses refugiados, né? Então, os refugiados acabam sendo acusados de terrorismo, disputa de emprego com os europeus, o que não é verdade, de levar doenças, e tudo isso está relacionado à xenofobia, né? Que é tipo uma ojeriza, né? Um preconceito ali contra os refugiados. Os europeus criaram um problema, mas eles não querem resolver o problema. Na Europa, por ter um desenvolvimento urbano intenso, né, e econômico também, surgiram grandes cidades globais, que são cidades que têm grandes influências no mundo, tá? Elas têm uma economia forte, bolsa de valores, pontos turísticos. Então, essas cidades globais, elas têm uma característica de qualificação, ou seja, elas influenciam e atraem pessoas. Mega cidade já está mais relacionada ao conceito quantitativo, ou seja, qualquer cidade que tenha mais de 10 milhões de habitantes é considerado uma mega cidade. A gente pode pensar na Europa em Moscou, a gente pode pensar em Istambul, né, na Turquia, sendo que a parte de Istambul também já acaba ficando na Ásia, né? A gente sempre tem que lembrar que Turquia e Rússia fazem parte tanto do território europeu quanto do asiático. Tá? As revoluções industriais que foram pioneiras na Europa, a gente pode falar do primeiro processo industrial, o pioneirismo inglês, a Europa criou, né, esse processo de industrialização mundial. Então, essa produção tecnológica na Europa foi muito intensa, tanto na primeira quanto na segunda revolução industrial, e essa segunda revolução industrial gerou uma expansão do processo industrial e gerou várias tensões entre os países europeus, culminando nas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra do imperialismo. A Europa está em busca de novos territórios para ocupar, para explorar matéria-prima, para poder ter novos mercados consumidores. Então, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de invasão de territórios. Os blocos formados, né, a Tríplice Aliança e Tríplice Entente, estavam disputando os territórios, não só na Europa, mas principalmente na Ásia e no continente africano, né? A divisão do continente africano foi uma das principais causas, né? Aquele imperialismo, né? O colonialismo ali no território africano.
Com o término da Primeira Guerra, a gente tem alguns tratados que acabam gerando uma rivalidade maior entre os europeus, e acabam culminando com a chamada Guerra do Nazifascismo, né? Que é quando Hitler e Mussolini acabam invadindo várias nações no mundo e gerando todos esses impactos, tá bom? A gente se encontra nas redes sociais, estamos juntos, boa prova!